Bem, estamos de volta com Programação Nacional. Hoje eu estou falando aqui com Paulo Scaff. Nós estamos falando sobre educação, economia, indústria, política. Bom, a gente estava falando bastante sobre educação, mais focado no primeiro bloco. E o senhor citou aqui a questão do PIB, né? Nós tivemos recentemente aqui nos apresentar aí o crescimento de 1% do PIB em 2017, que veio como um alívio aqui, se pode dizer assim, né? Depois de 2 anos de encolhimento. E no início deste mês de março, o país confirma o fim da crise econômica, mas o número ainda é pequeno, né? Especialmente se comparado a outros países. No ranking do crescimento das principais economias do mundo, em 2017 o Brasil aparece aí em último lugar. Será que é cedo demais para a gente comemorar ou se deve comemorar alguma coisa? Eu acho que comemorar, não se deve comemorar, até porque houve uma melhora. Como você falou, nós em 2015, 2016 estávamos com um crescimento negativo de quase 4%. Em 2017 tivemos 1% positivo. É natural que 1% é muito modesto, é muito pouco, mas é uma reversão. Sair de 2 anos de quase 4 negativo para 1 positivo é uma coisa boa. E esse ano a previsão é um crescimento de 3% positivo. O emprego em janeiro desse ano foi de aproximadamente 78 mil, o saldo de empregos entre admissões e demissões, 78 mil novos empregos. Isso projeta a possibilidade do ano gerar quase 1 milhão de novos empregos. É uma notícia positiva também. Mas por que eu digo que não temos que comemorar? Porque ainda estamos com dificuldade na economia. Ainda temos mais que 12 milhões de desempregados. Mas nós tínhamos 14, mas melhorou, está melhorando, mas ainda temos mais que 12 milhões de desempregados. E não há nada pior para uma pessoa, uma família, um país, uma pessoa desempregada. Imagine milhões de desempregados. Então, nós não temos ainda o que comemorar, mas nós temos que ficar animados e confiantes que estamos no caminho certo, porque, afinal de contas, as coisas estão melhorando. O crescimento retomou, a inflação está sob controle, o emprego está retomando. Como eu disse, esse ano, logo no primeiro ano, foi recorde. Nós, em 2015, perdemos 1 milhão e 600 mil empregos. Em 2016, 1 milhão e 500. Em 2017, tivemos 100 e poucos mil empregos negativos ainda, e este ano começa uma recuperação, uma inversão mais significativa, né? Então, eu diria que nós estamos na rota correta, no sentido de recuperar a economia, mas está um pouco cedo para comemorações. Eu vou comemorar quando nós não tivermos desemprego no Brasil. Aí sim eu vou comemorar. Paulo, quanto tempo você acha que vai levar ainda para o país entrar no trilho realmente dessa recuperação econômica pós-crise? Você sabe que quando há uma doença, nós estamos com a economia doente em 2015, 2016. Nem sempre a cura é imediata. A pessoa tem que ter paciência quando está doente e fazer o seu tratamento e tudo. E quando vê que a doença está recuando, ou seja, os remédios estão fazendo efeito e estamos no caminho correto, um momento ela sara. A economia brasileira é a mesma coisa. Nós tivemos doente durante os 2 governos petistas, foram desastrosos. Nos últimos, no ano de 2015, desastrosos no sentido de uma gastança tremenda, acumulou uma dívida para o governo federal de 4 trilhões de reais e com pouco resultado na infraestrutura do país, nas realizações, na educação, porque se tivesse gasto muito, mas feito muita coisa boa, se nós tivéssemos as nossas escolas públicas excelentes, se nós tivéssemos segurança pública excelente, se nós tivéssemos hospitais excelentes, se nós tivéssemos infraestrutura excelente, então vamos enfrentar o endividamento. Agora, você ficar endividado e sem resultados, com corrupção, enfim, foi muito negativo. E principalmente se acentuou em 2015, 2016, essa situação. Então, a partir de 2017, começou uma cura. Em 2018, a recuperação melhor ainda, mas nós vamos ter que ter paciência, eu creio que nós vamos levar uns 2, 3 anos, pelo menos, sendo otimistas, para que a gente sinta que a economia retomou o crescimento, o emprego retomou com vigor, as empresas se fortaleceram, prefeituras, governos estão equilibrados nas suas contas e tal. E para isso, além dos esforços já feitos e que estão sendo feitos, são necessárias reformas. Algumas aconteceram, faltam outras. Falta uma boa reforma tributária. No Brasil há muitos impostos, uma alta carga tributária,
custo alto para cobrar o imposto, para pagar o imposto, para controlar, enfim, tem que se modernizar isso tudo. E também a reforma da Previdência. A reforma da Previdência é uma reforma que garante o interesse dos aposentados, não prejudica os aposentados. É um exemplo de uma dona de casa, ou de uma família, ou de uma empresa que gasta muito mais do que arrecada. A Previdência, ela tem um buraco todos os anos. Todos os anos ela gasta muito mais do que ela arrecada. Um dia, e a conta não fecha, um dia a bomba estoura. Então tem que se ajustar a isso. E principalmente pelo caminho de acabar com os privilégios. Existem 30 milhões de pessoas que dão um déficit de 60 bilhões por ano e 1 milhão de pessoas no funcionalismo público, e alguns que têm aposentadorias ou valores, grandes privilégios, que têm o mesmo valor de déficit. Então, o combate tem que ser aos privilégios, no sentido de realmente dar os direitos iguais a todos aqueles que se aposentam. Aliás, o senhor citou aqui um tema que é uma das perguntas que eu iria já fazer para o senhor, que é a questão da reforma da Previdência, né? Muitos dizem, especialistas dizem que vai beneficiar somente os empresários e prejudicar os trabalhadores. Isso é verdade, não é? Qual a opinião do senhor? É natural que isso é uma mentira. É como falar que uma reforma tributária beneficia empresário. Num país, você não tem visão de trabalhador, empresário, cidadão, homem, mulher, criança. Você tem que ter uma visão de país. Quando você promove uma reforma estrutural num país, você está beneficiando o país, você está beneficiando a estrutura do país, a competitividade do país. Um país que é competitivo, ele ganha, ele cresce, ele gera empregos, ele gera renda, ele dá oportunidades de empreendedorismo. Então, tudo que você puder fazer de modernização, você beneficia o conjunto das coisas. É como, por exemplo, a questão da modernização das leis trabalhistas que foram feitas. Foi muito positivo, afinal de contas, nós tínhamos uma legislação da década de 40 e nós estamos em 2018, nós estamos na era da inteligência artificial e com legislação que não permitia o trabalho em casa, que não permitia a pessoa tirar seus 30 dias de férias em 3 vezes, se fosse sua conveniência e da sua família. Então, esse engessamento todo foi resolvido. Isso é positivo para o trabalhador, é positivo para o brasileiro, para as famílias, para as empresas, enfim. Não é diferente outras reformas que levem à modernidade, que levem à agilidade. O caso da reforma tributária, por exemplo, hoje quem mais paga imposto é o mais pobre, porque os impostos estão embutidos nos produtos. Está embutido no alimento, está embutido nesse copo, está embutido nessa roupa, está embutido em tudo aquilo que as pessoas consomem. Então, quanto menos impostos você tiver, menos custos para cobrar, para controlar esses impostos, você vai beneficiar, vai ter menos impostos nos produtos. Tem produtos que as pessoas consomem, tem 50% de imposto. Geladeira, eletrodomésticos, gasolina, automóvel, enfim, roupas, que tem 50%, 40%, 30%. Sabe o que é isso? Alguma coisa que custa R$100, que se tirar o imposto, o preço é 50. Ou que custa R$30, que o preço é 15. Entende? Então, é necessário promover reformas para baratear esse custo que pesa principalmente para aqueles que mais precisam. E a questão da reforma da Previdência não deixa de ser a mesma situação, porque existem privilégios exagerados para uma minoria. Um privilégio para, vamos dizer, 3% e 97% sem esse privilégio. Os 97% pagam a conta de privilégio de 2% ou 3% da população, desse universo de aposentados. Então, é necessário se enfrentar estes problemas com coragem, com determinação e corrigi-los. Não se pode promover reformas para beneficiar um em detrimento de outro. Uma reforma, ela tem que ser para beneficiar a todos. Quando você faz uma reforma na sua casa, beneficia a família toda, não beneficia um e deixa de beneficiar a outra. E toda reforma dá muita discussão, porque faz barulho, faz sujeira, incomoda, mas depois de pronta, beneficia todo mundo. Assim é o país. Só que tem que se ter a coragem, a determinação de promover as reformas necessárias. Isso faz bem ao Brasil e, fazendo bem ao Brasil, faz bem à nação, faz bem ao povo brasileiro. Uma coisa que o senhor estava comentando aqui que eu achei interessante. Como que deve ser essa relação entre empresário e trabalhador?
Porque a gente está vivendo um momento que parece que assim, não, a ideia de que o empresário é aquele cara que vai abocanhar e tudo, vai humilhar o trabalhador. Qual é a visão disso? A gente está numa visão errada, a gente está numa visão correta? Como é que deve ser? Essa visão é da década de 50, do século passado. A visão hoje já mudou muito. Já mudou muito a cabeça dos empresários, já mudou muito a cabeça do trabalhador, já mudou muito a visão da sociedade. Hoje uma empresa moderna, ela tende a ser, vamos dizer, algo assim quase que social. O lucro é o resultado que fortalece a empresa, é o resultado do bom trabalho. Eu não estou me referindo a eventuais setores monopolistas que não têm concorrência, que cobram caros. Muitas vezes, por exemplo, bancos, você vê resultados cujo trabalho não está produzindo, muitas vezes na especulação, um pouco diferente o raciocínio. Mas quando você tem trabalho, envolvimento, emprego, mão de obra, produção, exportação, tecnologia, e você tem resultado, aquele resultado é como as pessoas precisam se alimentar, a empresa precisa ter lucro para ela se realimentar. Esse lucro não vai para o bolso do empresário, vai para a empresa para ela sobreviver, continuar investindo. Assim é a realidade. Agora, ser empresário também é uma coisa muito positiva. Você pode ir em busca de um emprego, de um bom emprego, ou ser um empreendedor. Eu defendo muito o empreendedorismo. A micro, pequena e média empresa, o microempreendedor individual. Nós temos legislação, através do SEBRAE, através do próprio SENAI, a gente forma e dá condições das pessoas montarem os seus próprios negócios e começarem os seus próprios negócios. Isso é muito saudável também. E aí é empresário. Aquele que era um trabalhador virou um empresário. Não há diferença, são todos trabalhadores, todos levantam cedo, soam a camisa, se preocupam, muitas vezes, depende das dificuldades, acordam no meio da noite, preocupado com elas. São todos brasileiros que constroem a nação brasileira. Não tem essa diferença e não pode ter essa diferença. E cada vez mais o empreendedorismo vai crescer. Dentro da modernidade hoje do mundo, essas startups, essas empresas que se iniciam, por exemplo, na área tecnológica. Eu, há pouco tempo, como disse, estive nos Estados Unidos, no final do ano passado, no Vale do Silício, startups que nascem assim, de pessoas que se juntam, 4, 5 pessoas com boas ideias e, de repente, aquilo vale uma fortuna. E eram ex-funcionários de empresas, então não há diferença. Trabalhador é aquele que trabalha, aquele que soa a camisa, aquele que é sério, aquele que é decente, aquele que quer fazer e produzir pelo país, por si, pela sua família, ter resultados corretos. Isso daí, todos merecem muito respeito, entendemos? Seja se ele está como empresário, como empreendedor, hoje como empregado de uma empresa e se transforma no empreendedor amanhã, enfim, ou é um empreendedor e resolve trabalhar como funcionário de uma empresa, todos merecem muito respeito, todos lutam pelo país e pela nação brasileira. Bom, esse é o Programação Nacional, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já.